certo? E ele trabalha com a tecnologia aqui. Para quem foi meu aluno, ouviu muito falar, ó, dê uma olhada em computação em nuvem, dê uma olhada em GitHub, né? Dê uma olhada em DevOps, né? Dê uma olhada, tente imaginar as aplicações desafogadas de vocês e assim sucessivamente, certo? Ele é especialista, é arquiteto, é multi-cloud, então vocês vão ouvir muitas palavrinhas mágicas do tipo AWS, né? Azure, uma chamada OCI e alguns insights, certo? Aproveitem o máximo possível, tirem as dúvidas de vocês. E não existe pergunta boa, né? Pergunta sem sentido. Você ficar com vergonha de perguntar, alguém pode tirar sarro, né? De vocês. E o melhor de tudo, ele foi uma pessoa que esteve sentado neste cantinho, vocês estão com as mesmas dúvidas e talvez em algum momento ele tinha questionamentos, mas tinha como perguntar: será que é o momento oportuno? Ok? Ok, professor? Faça as honras. Obrigado, professor. Boa noite, pessoal. Também, como o professor já falou, eu fui aluno, né, já estava sentado aí com vocês. Né? E realmente, né, é complicado quando você é aluno, né, de TI, né, porque tem um mundo de coisas, né, para você ver. Né? Tem desenvolvimento, mas não só desenvolvimento, né? Você pode ir para áreas de engenharia de infraestruturas, por exemplo, ou suporte, que é a entrada inicial, né? Então, você tem sistemas operacionais, você tem inteligência artificial agora também, né? Que é, na verdade, engenharia de computação. Tá? Inteligência artificial é engenharia de computação. Ponto. Bem, hoje, o que eu vou falar com vocês é o seguinte: eu vou trabalhar com utilizagem, tá? Não sei se alguém aqui já trabalha em alguma firma, alguma empresa de informática. Se alguém já trabalha aí com alguma empresa de informática, vem que trabalha? Trabalha? Legal. 10, 2, 3. Mais ninguém? Ninguém? Tá. Então, dessas empresas de informática que vocês trabalham, alguma delas trabalha com metodologia ágil? Trabalha? Oi? Kanban? Legal. Mais algum? Não? Dos três? Não, só o Kanban. E aí o que acontece? Né? A metodologia ágil é uma forma que o próprio nome diz, né? É para você agilizar o processo de desenvolvimento de software e entrega. Tá? O que acontece? Você está lá desenvolvendo, você é o programador, você desenvolve, né? Aí o seu chefe fala: olha, eu preciso de uma nova feature, né? Uma função X ou alguma coisa do tipo que vai agregar lá no produto final, né, do cliente, a emissão da nota fiscal. Importantíssimo, né? Então tem que gerar para o cliente. Então, quanto tempo vai levar isso até a entrega? Né? Qual o processo de desenvolvimento e entrega? Como é feito isso? Então, toda essa parte aí entra nas metodologias ágeis e vou mostrar como que é. Então, primeira coisa, vamos lá introduzir aqui ativizagens, né? Utilizagens de verdade. Bom, na verdade, existem, na metodologia ágil, você tem a entrega contínua. A entrega contínua é o seguinte: desenvolveu, salvou, um processo automatizado vai entregar isso daí para um ambiente. Esse ambiente não necessariamente de produção. Pode ser um ambiente de desenvolvimento, ou pode ser um ambiente de teste, ou pode ser uma produção. Tá? Ainda tem um outro ambiente que eu gosto, tá? Mas aí é outras coisas. Então, a entrega contínua é um processo que está dentro da metodologia ágil, que trabalha com o DevOps, com o profissional, né, de DevOps, que na verdade não é um profissional, é uma cultura, né? Preciso entender o que é isso. Ela trabalha com equipes, né? Essas equipes, o que acontece? Quando eu comecei a desenvolver, eu fui desenvolvedor, né? A gente tinha silos, né, que se chama, em que você tem o desenvolvedor, você tem o pessoal lá de desenvolvimento, e você tem o pessoal de operação.
operations ele pega, vê a hora certa, o pessoal está fazendo o sistema, sai do sistema, né? Sai do sistema, vou atualizar. Aí vai, atualiza, voltou o sistema, pode usar. O pessoal vai e usa o sistema, erro, problema. Então o que aconteceu? Tá, funciona, não funciona, isso aqui a nota não está emitindo, tá. Sai do sistema, volta a versão antiga, pode usar, está todo mundo usando, pode seguinte, ó, produção deu pau, deu erro, o que a gente faz? Não, estava funcionando, meu computador funciona, a velha história, meu computador funciona, não funciona em produção, vamos ter que ver. E fica nisso. Então, existiam esses dois ciclos, né? Então, o desenvolvedor e o operações. Né? Mas existem mais ciclos. Existe o cara de banco de dados, existe o cara de quality assurance, né? Que é o cara que vai fazer testes. Né? Tem o pessoal de infraestrutura, que pode ser operations ou pode não ser, dependendo do tamanho da empresa. O cara de rede, o cara de conectividade e tudo mais. Então, todo esse processo é baseado em automação. Tá? Bem, aí, vamos para a minha parte, né? Só para me apresentar. Meu nome é Alexandre Ramos, né? Eu tenho mais ou menos um pouco mais de 30 anos de experiência com TI, né? Fui desenvolvedor, tudo mais, fiz a faculdade aqui atrasada, né? Foi bem a posterior para ter o certificado, então eu já tinha um know-how, né? Mas tinha que fazer a faculdade. O Brasil exige a faculdade. Tem que ter. Aí, hoje eu trabalho há mais de 5 anos, mais ou menos aí uns 5 anos, eu trabalho com DevOps, que é essa parte, né? Que é entrega, automatização, todo o processo. E agora eu comecei com o MLOps. Então, há uns 2 anos eu comecei a trabalhar com o MLOps, que é machine learning, né? É entrega, é o mesmo processo do DevOps, de entrega, de automatização, só que agora com machine learning, tá? Que é outro assunto que um outro dia a gente fala. Bem, aqui a gente vai focar em times ágeis, equipes ágeis entregam valor contínuo, rápido, seguro, por meio de automação da SDLC. SDLC é o ciclo de desenvolvimento de software, tá? Ciclo de desenvolvimento contínuo de software. Advogado pela qualidade, ciência, né? E segurança da aplicação. Então, nesse processo, a gente vai ter alguns desafios, tá? Então, até um tempo atrás, a gente tinha um padrão de desenvolvimento chamado cascata, um padrão de análise e desenvolvimento, cascata. O cascata, vocês devem ter visto nas aulas e tal, era um processo top-down, né? Um processo de você pensar em todos os requisitos, levantar todas as funcionalidades, falar cliente, um processo demorado de meses às vezes, né? Para você analisar possibilidades que o sistema teria de fazer, né? Então, você fazia toda essa análise primeiro, para depois jogar para o desenvolvedor, e o desenvolvedor começava a desenvolver isso. Só que daí você tem situações em que o cliente fala, olha, não era bem assim. Aí você tem que voltar, analisar de novo, fazer a documentação, passar para o desenvolvedor corrigir. E nisso daí, até sair o protótipo, até sair a primeira versão, demora.
legal? Mais ou menos, pode melhorar. E isso a gente vai processando. Aqui a gente tinha a cascata, então a flexibilidade, como eu falei, a cascata era baixíssima, né? Desenvolvendo, né? Pensando naquilo lá, aí você ia começar a desenvolver meses de coisa e tudo mais. Tempo de feedback, eu lembro, você tem que entregar um produto robusto, né? Um elefante, demorava, aí o cliente experimenta um elefante, todas as funcionalidades dele. Demorava, sempre um problema. Custo de mudança altíssimo, porque você tem que, falou, ó, não funciona, não é desse jeito, não. O cálculo da nota fiscal, ICMS está errado. Volta para a prancheira. Então, isso, o processo é custo. Desenvolvedor é pago por hora, né? O analista é pago por hora, banco de dados, infraestrutura, tudo isso tem custo. Então, ele fica caro. No método ágil, você já tem alta flexibilidade, tempo de feedback rápido, você já vai entregando, né, constantemente, está todo dia entregando, todo dia, toda semana, todo mês, entregando. Mudanças baixíssimas, porque você pode fazer as alterações só daquela mudancinha, entrega, corrigiu, beleza, vamos avançar. Então, aqui, baseado, né, em informações de boas práticas de mercado, essas informações aqui, elas estão na internet de forma esparsa. Então, hoje, baseado nessas informações, você tem mais ou menos quanto de diferença do modelo cascata para o modelo ágil você tem de ganho. Tá? Então, você consegue ser muito mais flexível, você tem feedback muito mais rápido, o custo de mudança é muito mais baixo. E assim vai. Essa é a apresentação de pessoas que vocês quiserem depois eu entrego. Tá? Aí a gente tem o manifesto. Né? Quando ele foi criado, os princípios de resposta à mudança, entrega de valor, feedback, tudo aquilo que eu já tinha falado. A filosofia. Aí a gente vai trabalhar naquela parte onde você tinha falado, do Kanban, né? E do Scrum. O que é um e o que é outro? Tá? Vamos ter o Kanban primeiro. O Kanban é um método que partiu da Toyota, de uma filosofia, não sei se chama filosofia, chamava Lean, tá? L-E-A-N, tá? Que foi criada para produtividade, desperdício, todo aquele negócio que uma fábrica de carros japonês sempre pensando em necessidade, lidar com desperdício e tudo mais para ter muito custo. Então, entendemos o Kanban. O que é o Kanban? O Kanban é um painel onde você coloca um painel, como é esse? Um painel onde você coloca o que se deve fazer, o que está sendo feito, nesse momento e o que está pronto. Você pode colocar quantas colunas quiser, vai permitindo definir mais colunas ou não. E aí você tem a tarefa. Aí você tem a primeira tarefa: criar usuários. Como administrador, criar usuários. Uma tarefa. Aí tem alterar a senha de usuário. Como usuário, alterar a própria senha. Como administrador, alterar a senha de qualquer um. É outra tarefa. Criar nota fiscal. Outra tarefa. E essas tarefas ficam ali como bloquinhos, como se fosse post-it. Né? Você coloca ali, tudo para fazer. Quem vai fazer isso? Você vai fazer a criação do admin. Está em tudo, está com você. Aquele ali vai fazer a alteração de não sei o que. Progress. Esse outro vai fazer essa outra coisa. Progress. Chefe, terminei. Site Progress. Tá? Feito. Show, maravilha. E fica nisso. Então o Kanban é baseado nisso. O Kanban é praticamente isso. É uma forma de você organizar tarefas. Se está em produção, se está em progress, se ele está para fazer ou se já está feito. Então o cara que administra, né, ele vai ver, está feito, ó, entregando 50% do trabalho. Porque tem 50%
50% das tarefas estão feitas. Visualmente, ele já consegue saber. Tanto em progresso. Patrão, a gente está desenvolvendo tanto. Quanto tempo? Acredito que mais uns 2 dias. Você consegue ter um pouco mais de visibilidade. O administrador, né, ele consegue perceber velocidade. Ele consegue perceber que você está desenvolvendo e está fluindo. O trabalho está indo, está rendendo. Então, com isso daí, você vê o Kanban. O Kanban é isso, tá? Então, um painel, um dashboard, onde você coloca colunas e você coloca situações. Como eu falei, começa com to do, progress e done, tá? Mas pode ter testes no meio. Você pode colocar uma segunda coluna, uma terceira coluna, uma quarta coluna. E as atividades vão sendo mudadas. Como que eu sei que a atividade está com ele e a outra atividade está com o outro? Às vezes o post-it amarelo é do Fernando, post-it branco é do Alexandre, post-it azul é do outro. Você já começa a ter cores, fica até divertido. Né? Então você tem esse tipo de ferramenta. E é uma ferramenta assim gratuita que você acha na internet. Quadros de Kanban, super fácil, você começa a trabalhar com isso aí, de forma simples, tá? Mas ainda não é método ágil, tá? O Kanban ainda não é ágil. O Kanban é só um modelo. Aí você tem o Scrum. O Scrum é a metodologia ágil mais famosa e mais disseminada no mundo. Existem outras, tem XP, tem uma nova chamada Safe, que é uma versão atualizada do Scrum, né? Tem outras, tem várias, tem uma da própria, aquela empresa que faz entrega de música, Spotify tem um, né, específico deles, que eles criaram, então não é por aí. Mas se é, tem uma coisa. Bem, vamos falar do Scrum. O Scrum, ele funciona da seguinte forma. Aqui o Kanban, como eu falei, né? Os post-its, os quadros, né? As colunas e tudo mais. E aqui a gente tem o Scrum. O Scrum ele já começa a sofisticar um pouco. E daí você tem papéis. Você tem só o Dev e o Operações. Né? Aí você tem o Product Owner, que é o PO. Né? Você tem o Scrum Master. Você tem o QA, ou Q&A, que é o Quality Assurance, o cara de qualidade. Você tem alguns outros profissionais. E que eles vão ajudar aí nos processos. Lembra que eu tinha falado que existiam silos, né? Cada um fica separado? Quando você tem Scrum, você junta todo mundo. O time é todo mundo. Obviamente que não todos da empresa. Você vai pegar times que tem 5 devs, um PO, um Scrum Master, e começa a rodar. Aí o outro time tem 20 devs, um PO, um Scrum Master, e roda. E o outro time, um PO, um Scrum Master, alguns devs, um DevOps, né? Um cara de banco de dados, todo mundo trabalhando em prol de entregar valor. Em prol de entregar valor. O desenvolvedor, ele entrega artefatos. Só que o trabalho dele não termina nisso. Né? Quando você está num time de Scrum, ele é responsável por tudo. A aplicação tem que rodar. Né? O Operations lá está com dificuldade, porque vão trabalhar junto. Sabe? Então a coisa não fica problema seu. Né? Eu fiz a minha parte, agora estou em outra. Não. A coisa funciona todo mundo junto. É o produto, é o principal. O cliente é o principal. Né? É ele está feliz, ele está com um sorriso. É isso. Então, nesse processo, a gente tem, no caso do Scrum, rituais. Tá? Existem rituais no Scrum, em que o principal deles é a sprint. E a gente vai falar. Tá? Primeiro, a gente tem um Product Backlog, que era aquelas histórias que eu falei lá no começo. Vai alimentando todas as funcionalidades possíveis, vai colocando as histórias lá no backlog. Aí você vai ter um sprint planning. Tá? A sprint planning é uma reunião que vai definir, nessa sprint de 7 dias, a gente vai trabalhar essa história. Então é um backlog
daqui. Essa peculiaridade do sistema que você precisa vai ser só na semana 34. Então, vai ficar lá para trás. Não, eu preciso dela para já. Tá, então vamos trazer essa tarefa para sprint 3. Daqui 21 dias. E assim você tem previsão de tempo. Depois que você faz esse sprint planning, aí você tem aqui o sprint backlog, né? Então as histórias já estão ali no to-do da sprint para todo mundo. Você percebe que eu usei Kanban agora. A gente aproveita o Kanban no Scrum. Porque é visual, ele é muito legal porque ele é bastante visual. Então você pega esse sprint backlog aqui, coloca lá no to-do para todo mundo ver. E aí, a gente começa com o time de Scrum. A gente vai fazer uma sprint de 7 dias, ou de 14 dias. Então, o programador vai ficar com esse daqui pode ser você? Pode. Esse daqui, e cada um começa a desenvolver. Já joga para Progress. Né? Todo mundo, Kanban de novo, jogou para Progress, está dentro da sprint, está rolando 7 dias. Todo dia tem um outro ritual chamado Daily. A Daily é uma reuniãozinha de 15 minutos em que cada um vai falar sobre a tarefa que está fazendo. Ontem fiz tal coisa. Acho que consigo entregar hoje. Tal tarefa, está com complicações aqui, estou com impedimento porque está faltando determinada coluna no banco de dados. Eu preciso dessa coluna. Impedimento. Sabe? Então começa diariamente, você tem um relatório e você começa a ver o time, né, falando e todo mundo ouvindo o que cada um está fazendo, cada um tem problemas e onde está o problema. Né? Não, eu posso te ajudar nisso daí, então eu posso acessar o banco de dados incrível. Beleza, então tá. Aí já o impedimento retirado. E vai. Então você tem a daily, todo dia, 9 horas da manhã, daily, cada um, 15 minutos falando sobre. Cada um fala sobre sua task, rapidinho, explicou, avançando, sem impedimento, continua. Tá? 15 minutos de reunião, em tese. Né? Já participei de daily que uma hora. Errado. Então você tem as dailies. Aí você tem os incrementos, você tem sprint review. A sprint review é um processo, finalizou o sprint, todo mundo entregou, ou ficou coisa para trás, não deu para entregar, vai para a segunda sprint, vai para a próxima sprint. Né? O que a gente fez aqui que entregou e que está tudo ok? Deu certo, feedback do cliente, funcionou, tal, legal. Não funcionou determinada coisa, vai para o backlog, urgente, porque a entrega dessa sprint. Então já vai entrar na próxima sprint, urgência, tudo mais. E vai funcionando assim, você percebe que ele é iterado. Ele vai rodando e se retroalimentando. E você, no final da sprint, vai ter esse review, onde vai ver quais foram os processos que funcionaram, quais processos não funcionaram, e onde que dá para melhorar. Então, o próprio sistema vai se ajustando, né? E você vai desenvolvendo melhor, você vai tendo mais time, né? E a coisa vai fluindo de forma melhor. E tem um último, a retrospectiva. Tá? Essa retrospectiva, ela é um outro ritual, tá? Mas é um ritual do time. Né? Onde eu acho que eu fui bem essa semana? Eu acho que eu fui bem em tal coisa. E é tipo uma dinâmica de grupo, tá? Não tem nada a ver com o produto já, né? Porque ficou isso daí da sprint review. A retrospectiva é do time, tá? Então é dinâmica.
situações, mas não cai numa metodologia ágil, porque a metodologia ágil é nesse formato. Isso é Scrum. Fora disso já não é Scrum, são cacos de Scrum colocados ali. O Kanban não é Scrum, mas seria meio que um caco de Scrum. Vocês têm sprints? Tem. Então aí já começa a ter um pouquinho mais. Então, práticas e cultura de voz. Então, os rituais do estudo, como eu falei, acho que já avancei a sprint planning, as dailies, a review, a retrospectiva. Aí a gente entra em DevOps, que é mais a minha prática, no meu dia a dia. O DevOps, ele na verdade não é uma posição, não é uma função, não é uma role, né? Ele é uma cultura. A cultura DevOps é a cultura de entrega contínua. É o desenvolver, testar, entregar, monitorar, observabilidade, teste, documentação, desenvolve, entrega, monitora, testa, desenvolve. É um processo, entra num ciclo duplo ali, né? Mas ele é infinito. Então, está desenvolvendo, faz a entrega, monitora, roda, builda, testa, entrega a release de novo e fica nesse processo. Aí você tem variadas aplicações que você usa. Então, o cara de DevOps é um cara que é massivamente apertado com tudo que é tipo de tecnologia. O cara tem que saber banco de dados, o cara tem que saber rede, o cara tem que saber sistema operacional, o cara tem que saber containerização, tem que saber câmeras, tem que saber monitoramento, no caso, observabilidade, trace, log, métrica, tudo para ver se a aplicação está rodando a velocidade certa, se está lento em algum ponto, qual que é o ponto que está lento. Está fazendo consultas SQL ao banco e elas estão demorando demais, elas estão muito caras. Aí vai analisar lá a linha da Select, tem um monte de joins, né, que deixa pesadíssimo no banco de dados fazer. Aí você tem uma consulta lenta. Você vai ver com o SRE, que é o cara de observabilidade, a consulta está muito lenta porque tem um monte de joins que precisa trabalhar em cima dessa Select. Então, eu quero desse tipo de coisa. Então, você tem uma porrada de coisa. Isso aqui é importantíssimo. Alguém trabalha com isso? Git. Show, maravilha. Na minha turma, ninguém nem sabe o que é isso. Sabe o que é Git? Sabe. Qual? Né? Tá, Git é uma invenção maravilhosa do Linus Torvalds. O cara que, não sei se por coincidência, fez o Linux, né? Que aliás é o sistema operacional da rede. Esquece o Windows. Linux. Linus Torvalds criou esse cara. O que o Git faz? O Git, ele controla atualizações, né, de documentos. Então você tem um documento, tipo currículo Git, né? Você pega lá a sua conta de Git e você copia para lá para dentro o seu currículo. Aí amanhã você faz uma atualização do currículo porque você fez um curso. Você fez essa palestra aqui, assistiu essa palestra, saiu de bom, saiu um certificado, vou agregar, né? Aí você coloca. Aí você vai e tem uma outra atualização, aprendi inglês, agora estou melhor. Coloca lá. Sair do básico para o intermediário. E assim você vai evoluindo. E o seu documento vai sendo atualizado constantemente. Com o Git, você consegue voltar versões do documento no passado. Então você tem aquele documento, você consegue voltar ele para a primeira versão, ou para uma versão intermediária qualquer, a versão de ontem. Então com o Git você consegue fazer isso. E isso para desenvolvimento de software é um espetáculo, porque você está trabalhando com vários colegas que estão desenvolvendo às vezes no mesmo arquivo, no mesmo documento, no mesmo programa, né? Aí você consegue ver o que o colega fez alterações, as suas alterações não atrapalham a alteração do colega, porque você pode criar aí brains, né, de trabalho, né, são ramificações, né, do documento. Eu tenho um documento, o currículo
telefone, papapá. Aí ela vai e cria uma ramificação onde ela coloca a conta do, sei lá, uma coisa, uma necessidade dela. Fui levar as crianças na escola e comprei lanche. Então, não está na minha, nem estava sabendo. Está na ramificação dela. Na ramificação dela tinha tudo aquilo que eu já tinha colocado, mas a minha não tem lanche. E agora eu coloquei lá uma conta de combustível. Acabei de abastecer o carro e ela não está sabendo. Coloquei combustível. Então você vê que na minha versão eu tenho combustível e na versão dela tem um lanche das crianças. Ferrou, né? Porque agora você tem duas versões diferentes. Aí, em determinado momento, você pode fazer um merge das duas versões. Você pode fazer uma atualização aqui, né? Você faz um pool, né? E puxa todas as atualizações que tem da versão principal. Estou atualizando a versão principal, ela está assim, na outra versão, ela pode fazer um pool, né? E trazer tudo que tem de novidade ali, agregando dela, fazer um merge dela para cá. Então, com o Kit você consegue fazer esse tipo de coisa. Olha que legal, né? Então, com o desenvolvimento de software em Kit, você consegue trabalhar com vários times e ninguém atrapalhando a vida de ninguém. Tá? Tem um cara que é o DevOps e você vai falar, olha, agora o nosso sistema está show de bola, a sprint terminou, a gente tem que entregar a release para o cliente testar. Vai colocar em produção. Aí eu pego todas as brands que foram criadas, cada dev tem a sua brand, desenvolveu ali. Vamos fazer a release. Faz um pull request, faz um pedido de merge. A gente vai pegar todas essas atualizações, mergear na principal, na de produção, né? E uma automação vai fazer o processo de criação do artefato desenvolvido para implantação, com todas as atualizações. Então, eu estou entregando uma release para operations, né, para ele implantar e começar a rodar. Só que, como a gente tem DevOps, o operations nem precisa tocar em nada, porque já existe toda uma automatização que já vai implantar essa atualização. Então, o dev foi lá, fez a print dele, a gente chegou num dia, vamos fazer uma release, fez a release, salvou a release, automaticamente ela vai criando o artefato. Depois de terminar o artefato, já cria um container. Esse container é implantado em produção. Ninguém mexe em nada. Aí vai o DevOps, esse aqui, analisando para ver se está ok. Está funcionando, beleza. Review do cliente. Funcionou. Show de bola. Não funcionou? Rollback. Automático. Vamos ver quanto tempo a gente conseguiu. Estou tentando saber as horas, são 24. Ah, e uma curiosidade sobre mim. Você já sabia que o teu celular já chegou no limite e eu pedi a verdade? Esse era o que é isso? Eu tive que usar o meu celular para ele. Tá bom, deixa eu terminar aqui. E eu estou vendo não ouvir os vídeos aí. Então, automação e entrega contínua, que eu falei, né? E você tem integração contínua de software e uma pipeline de código, que é tudo aquilo que eu expliquei agora. Então, já vai adiantando. Então, a gente tem o Continuous Integration, que é a produção do artefato. Tem a pipeline como código, né? Obviamente, você tem GitHub Actions, por exemplo. Então, você tem um código escrito como criar o artefato, como se fosse um programador, que nem vocês estão em dev ali, vocês estão desenvolvendo, estão testando na própria máquina. Ah, tem que compilar, né? Tem que gerar o código e tem que executar. Então, como que eu vou fazer isso daqui? Eu faço isso na minha máquina. A pipeline nada mais é do que a automatização de todo esse processo. Tem que baixar os Python, por exemplo, requirements.txt. Então, vou pegar esse arquivo, pegar lá todas as bibliotecas que precisa, faz o download, né? Implanta, compila, fechou. Tá. Então, a pipeline como código é isso, né? Uma programação de todo esse processo que o dev faz para gerar o código para ele testar.
implantar. Tá? Porque aí você tem que decidir que vai ser continuous delivery ou continuous deployment. Continuous delivery, entrega. Para implantar. Continuous deployment, implanta. Tá? Tem diferença. E você tem infrastructure as code, não sei se alguém já ouviu falar disso, que é de forma programática, você desenvolvendo, de comando, você cria um computador, cria uma máquina virtual. Essa máquina virtual tem que ser Linux, Ubuntu 14.04. Crie um banco de dados. Instale o certificado digital. Implante o Nginx. Implante o Apache. Você faz de forma programática. Você faz um programa. Grava no Git. Grava no Git. Executa. Terraform. Terraform Apply. Pega aquele programa. Ele vai lá. Pega todos os usuários e senhas possíveis na cloud da AWS, por exemplo. Cria a EC2, cria a máquina virtual lá, com tudo aquilo que você pediu. Então, você automatizou um processo de criação. Poxa, o desenvolvedor precisa de um ambiente de desenvolvimento na AWS, porque o computador não aguenta, né? Ele precisa de uma EC2, uma máquina virtual lá. Tais características. Terraform. Faz isso, executa. O próprio dev pode ir lá e executar isso. Pode pegar, executou, criou um ambiente, manda destrói depois no final, ó, terminei, dá um destrói, que é russo, né? Dá um destrói, acabou. Preciso de um banco de dados. Preciso de uma rede que ligue Londres com Nova York. Preciso, né, de uma fila, né, SQS. Claro que tudo com Terraform. Tudo com Terraform. Isso é infraestrutura. Deploy de baixo risco, tá? Implantações frequentes controladas, tudo aquilo que eu falei, equipes multifuncionais de alto desempenho, todo mundo trabalhando, né, em prol do produto, em prol da entrega, pequenos lotes no início de week, work in progress, isso aqui é uma métrica de Scrum para saber quanto tempo leva para. Quanto tempo, pensando como administrador, tá? Quanto tempo para desenvolver, os programadores estão entregando, a equipe está entregando uma feature nova. O pessoal está levando uma sprint, está levando 7 dias. Não, está levando até menos, está levando mais. Então você tem uma métrica para saber o tempo. Dá para melhorar? Administrador, pressiona. Definição contínua de efeito, também falei, automatizações, orientações de segurança. Uma questão que eu tinha falado, segurança de código, né? Então, quando a gente está trabalhando com DevOps, também tem um SEC, o DevSecOps, em que você instrui o Dev a começar a ser educado em relação à segurança. Alguns princípios de segurança, né, são agregados, são mostrados como necessário. Sempre que você fizer uma nova feature, você colocar dentro de um bloco, né, try catch, por exemplo, em que esse bloco, não sei se você já viu no try catch, já show. Então você tem exceptions. Então, se esse bloco aqui der pau em algum momento, tem uma exception, tem uma saída, uma exception e você tem um tratamento. Para a segurança, você nunca mostra na tela qual o erro que aconteceu, a step do erro, né? E vai mostrar lá qual programa, em que linha de código isso aconteceu. O cara que está vendo, se ele for maldoso, ele já vai dizer, o cara está usando Python, versão tal, puxa da biblioteca de internet lá, da versão tal, quais são as brechas de segurança. Pô, informação é tudo. Então, quando você faz um bloco try-catch, você inviabiliza essa saída. Você coloca um problema desconhecido no sistema. Aí, você vai atrás e saber o que é. Observabilidade métricas. Da observabilidade estrutural. Tá? Observabilidade, como eu falei, é o estudo, é o SRE, é o papel, é o rol, né? Em que o sujeito ele fica monitorando o sistema, é batimento cardíaco, né? É
satisfação do sistema, né? Saber se ele está rolando legal, se tem algum ponto que está demorado, né? E fica analisando isso baseado em logs, erros que acontecem e tudo mais. Traces, né? Uma chamada, uma request HTTP para tal o banco de dados demorou tantos milissegundos, está alto, por quê? Né? Trace, métrica, né? Como eu falei, CPU, disco, memória, né? Métricas comerciais, né? Métricas do negócio, por exemplo, quantas notas fiscais estão sendo emitidas por hora, né? Esse número diminuiu, esse número aumentou, você tem métricas. Então, o SRE é o cara que vai analisar a saúde do sistema. DORA é um estudo criado, né, para qual a implicação do DevOps no trabalho, né? Quanto se teve de ganho, né, com a prática de DevOps nas empresas. Então, você tem aí empresas de elite que implantam o código 46 vezes mais rápido, recuperam 2.604 vezes mais rápido falhas. Então você tem todo um estudo das grandes empresas quando você usa práticas DevOps, quais são os erros. Então você tem que ter métricas disso, tem que ter valores. Realmente funciona. Realmente funciona. Você já imaginou o Facebook, o Instagram, né, como é que é o processo de desenvolvimento lá dentro? Os caras estão desenvolvendo, então, entregando release a cada segundo. Então tem uma versão nova ali a cada segundo e você nem percebe, né? Às vezes aparece um íconezinho novo para dar um joinha, sei lá, aparece uma florzinha nova lá que serve para determinada coisa, nova situação, uma risadinha, né? Para você dar a resposta, sai do nada, de uma hora para outra, porque é deploy atrás de deploy, atrás de deploy, e o pessoal está desenvolvendo na Índia, na China, na Holanda, sei lá onde, está aparecendo lá. Isso é DevOps. Tá, aqui a gente tem o DevOps, é padrão, tá? Não tem jeito. Integração ágil com DevOps, casa, super, né? Porque você tem entrega contínua, você tem toda a automatização, você tem todo o processo, as sprints rolam, terminou a sprint já, tem uma release nova. Então, tudo junto. E aqui é um convite, mais ou menos, para vocês começarem a trabalhar com Git, pensando em ir atrás de Git e começar a pensar em Git quando vai desenvolver, salve Git. Porque isso também é portfólio de coisa para vocês apresentarem para alguma empresa. Ó, esse é o meu GitHub, né? Esse é o meu portfólio, aplicações que eu fiz na faculdade, coisas que eu fiz por divertimento, ajudei o desenvolvimento de uma plataforma, de alguma coisa open source que eu estou trabalhando lá também. Então tem um fork do projeto do banco de dados mais que é Maria de Pergunta. Tem um fork ali, estou fazendo algumas alterações para vocês. Tem automatizações com CSD. Hoje você consegue fazer essas automações, mesmo que você não saiba a língua. Por exemplo, o GitHub usa o GitHub Actions, né? Então tem uma língua específica lá, um dialeto para fazer a receita de bolo. Quando você vai para o GitLab, é Git também, só que é outra empresa, é outro sabor de Git. Já tem outro dialeto. Você vai para o Bitbucket, é outro sabor, né? Você hoje com LLMs, né? Qualquer chat GPT, você consegue falar, preciso de um script que faça deploy. Na minha aplicação Node.js, num Kubernetes, né? Então ele já cria com você pega, copia, cola lá e faz o teste, funciona. E vai para frente. Então, vai para cima disso daqui. Isso daqui é o dia a dia da empresa, tá, de software. É feijão com arroz. Então, quando você for para uma empresa de software, que ainda não está, for para uma empresa, vai desenvolver, vocês vão cair no Git. Git é feijão com arroz. Tá? CI/CD é feijão com arroz. Tá? Ambiente de desenvolvimento, ambiente de deploy, e é isso. Então, essa foi a minha contribuição para vocês. Tá? Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer alguma coisa do ramo, ou vocês têm dúvidas dentro da faculdade, ou outra. Eu tenho uma pergunta. Para se tornar um DevOps, você acredita que isso é algo que vem com o tempo? Porque
porque você tem que aprender diversos aspectos da programação, entender a estrutura geral, desde codar, desde redes, banco e etc. Ou você consegue focar em cursos ali e em um curto período você se torna um DevOps? É assim, a DevOps é prática, tá? Mas você tem que ter base. Quando você faz cursos, toda hora eu estou fazendo curso, tá? Mesmo cursos de final de semana, sempre tem uma novidade, sempre tem alguma coisa que você ganha por quê? Mas basicamente é aprender Linux, entendimento de redes, tá? No caso das clouds, é um plus, tá? Mas é interessante que todas elas se baseiam em Linux, rede, bancos de dados. DevOps é complicado porque você tem vários pedaços, você tem várias coisas que você tem que aprender. E quando você coloca SEC junto, né, aí mais um pouco de coisas. Né? Então, é demorado, mas eu falo para você que o começo é Linux, é saber Linux. Depois as pipelines CI/CD, automação, né, GitHub Actions, Azure DevOps, vai GitLab, alguma coisa desse tipo. Acho que começa por aí, tá? Mas vai ter. É um processo demorado. E esquece que você vai saber tudo. Não vai. Você tem que ser generalista. Todo dia aparece um novo desafio. É verdade. E você tem que enfiar a cabeça em documentação e leitura. ChatGPT ajuda pra caramba. Vai lá nele, já puxa essas informações, já vai. É uma área que não para de estudar, né? Nunca. Tem, né? Você nunca para de estudar. Você acha que com a inteligência artificial essa questão de código em si vai ficar menos relevante e a gente vai ter que focar mais em entender arquitetura e... Não. A arquitetura é importantíssimo. Você tem que aprender arquitetura, tá? Você tem que saber como é que as coisas são, ou devem ser. Porque senão você programar um caos vai sair caos. Né? Você não arquitetar de forma certa, vai sair porcaria. Então você tem que saber arquitetura, microserviços. O padrão de projeto de microserviços. Não sei se alguém já ouviu falar. Tá? Então, microserviço é uma dor de cabeça. Porque você pega cada funçãozinha do código. Antigamente era tudo num tijolão, né? Blocão, que era o... esqueci a palavra. Monolito. Você tinha arquitetura de monolito. Nada mais é do que no mesmo programa você tem a interface gráfica, você tem a comunicação com banco de dados, você tem toda a lógica de negócio. Tudo junto. Blocão só. Aí começaram a separar em cliente e servidor. Então você tinha a parte que ficava na estação Windows lá, no cara da ponta, e a parte do servidor aqui, a API, vai, né, desse lado, comunicando com o banco de dados e com todas as regras de negócio, algumas regras de negócio lá. Aí inventaram o web, né? E você tem o front-end, o back-end. Front-end, interface gráfica, só que está na web, já não está mais instalado na máquina do cara. O cara pode ser Linux, pode ser Windows, pode ser BSD, pode ser o que quiser. Tá, pode ser mobile, né? Tá lá. Então o cara ele tem uma interface gráfica fazendo requests para uma API que está do lado de cá, né? Comunicando com o banco, com lógica de negócio e tudo mais, regra de negócio e tudo mais. E você tem o microserviço, que daí, a parte de trás aqui da API, você começar a especializar cada coisinha. Isso daqui vai emitir nota fiscal. Isso daqui vai ser tal coisa. Esse daqui vai fazer outra coisa, esse daqui vai fazer... Né? E você começa a ter um monte de servicinhos, como se fossem funçõezinhas que fossem cada uma aplicaçãozinha independente. Aí é aquela grande problema. Ser totalmente independente uma da outra. Então, se uma parar de funcionar, não atrapalha nenhuma das outras. Só que no microserviço você tem banco de dados. E normalmente, por exemplo, eu trabalho numa empresa, né, que a gente trabalhava com microserviços. Tá? Microserviços. Só que o banco de dados não dá para separar em
precisa do banco de dados? Para também. Então você tem forte ligação, né? Tem um termo para isso que eu esqueci. No microserviço pede assim, esse microserviço tem esse banco de dados com essas informações. Nome do cliente, CPF e quanto que ele tem de saldo de conta. E esse microserviço precisa também do nome do cliente, o CPF dele e uma outra informação. Aí você vê que os dois têm a mesma informação. No microserviço é assim. Daí você tem dois bancos de dados pequenos, mas com a mesma informação. Acho que existem estratégias para isso. Acho que eu vi como essa faz alguma coisa nesse sentido. Eu não tenho certeza se eu estou falando isso. Mas você tem essas situações arquitetônicas. Então, com inteligência artificial, se você vai parar de desenvolver, não vai. Não vai. Tá? Você pode desenvolver um pouco menos, porque agora você tem que estagiar para desenvolver a parte chata, né? Que é o ChatGPT, o Gemini, né? Ele vai, preciso de código para isso. Vou juntar aqui, mas você tem que entender, porque normalmente, ainda tem erro, né? Ainda tem problema. Então você vai lá, lê o código, não, tá legal, dá para acrescentar. E te ajuda pra caramba, né? Agiliza o processo bastante. Você tem aí a gente já entra mais em IA, né? Aí você tem os agentes, né? Então daí você tem os agentes vão trabalhar para você de forma automatizada, né? Você programa um agente para desenvolver para você. Você fala, e a agente, eu crio um PO, eu crio um agente que é um Product Owner, que vai chamar outros agentes que são devs para fazer determinadas tarefas. Aí o pessoal vai começar a trabalhar sozinho. E a agente, né? Ainda está meio esquisito, mas está fluindo, Mas o programador ainda continua existindo, sendo necessário, porque ele é que vai falar, olha, está certo, está errado, não está funcionando, eu vou agregar, eu sei o que precisa fazer, eu falo para ele, eu faço. Virou um serviçal, virou um ajudante, pensa nele como um ajudante, uma ferramenta. Do mesmo jeito que quando inventaram a calculadora, todo mundo vai parar de fazer conta. Não sabe fazer conta. Só que com a calculadora fica mais rápido. E é assim, você às vezes. Bem, mais perguntas? Tem toda a ágil, tem o papel do DevOps, tem a equipe de desenvolvimento. Eu estou em cálculo, por exemplo, em alguns momentos é muito produtivo. Mas escorregadinha no carro que se desenvolveu, você pode subir e escalar a máquina de uma forma que o custo vai ser. Como que o DevOps, o que o DevOps conseguiria definir métricas para otimizar custos? Utilizar custos. Aí a gente entra em alguns assuntos, aí a gente vai entrar para a área de multilateral, a gente vai entrar para a cloud, né? Você vai escalar e o desenvolvedor vende uma máquina, né? E essa máquina fica gigante. Por isso que você tem o infraestrutura, essa ponte, que você consegue definir exatamente tanto de memória, você vai ficar na US One, vai ficar lá na tal, eu já sei. Então, quando você automatiza esse processo aí, você meio que
passado por esse mês, quanto que dá para diminuir, então tem um especialista só nos nas empresas. Tem alguns colegas que fazem esse papel aí. É um papel meio chato, então, mas pô, o preço é imprescindível. Senão você se perde. Você vai criar um cluster Kubernetes, por exemplo. O cluster Kubernetes nada mais é do que um monte de computadores, um monte de Linux ali. Só que esses Linux têm tamanhos diferentes. Né? Você vai precisar de uma máquina que vai fazer, que vai precisar de GPU. É cara, né? Eu preciso dela só de manhã, nas segundas-feiras. Então, você já começa. Se eu criar um cluster com essas máquinas ali, umas ativas, todo dia, isso vai em cima. Se eu já determinar que ela morre na falta de uso, show de bola. Precisou, a máquina automaticamente se estabelece, é provisionada, sozinha. Provisionada, precisou do uso. Ela é provisionada, a execução acontece, terminou, alguns segundos de uso ela morre. Já não tem mais isso. Então você tem todas as suas Kubernetes para fazer isso. Nada parece, tem o EKS, que é o Kubernetes gerenciado da própria AWS. E você tem uma aplicação que você implanta, chamada Carpenter. O Carpenter ele faz esse processo de instanciar máquinas, quais máquinas, quantos processadores, se tem GPU, se não tem, ele instancia quando precisa, ele sobe. Parou de usar, alguns segundos, bom, deixou de volta. Perguntar para você, questão de custo, por exemplo, uma empresa de que tamanho já vai começar economicamente, ela já trabalhar com empresa de nuvem ou continua hoje isso, qualquer empresa é indispensável? Não, qualquer empresa pode trabalhar com qualquer empresa. Assim, de uma Não sei. Tem muita empresa que foi para a nuvem, né? Tropeçou e voltou para o on-premise. On-premise você tem umas coisas em casa, tem o servidor de casa. Só que quando você tem servidor de casa, você tem custos. Você tem um profissional de suporte que fica ali na máquina, né? A máquina tem que rodar, a sua aplicação tem que rodar, né? Você tem ar-condicionado, né? Você tem segurança, você tem que ter tranca na porta, tem chave da rack, né? Tem discos que podem dar pau de uma hora para outra, você tem que trocar. Um disco, um SCSI, por exemplo, né? Caro, né? Você tem que substituir esse SCSI por outro, tem que comprar quando vai chegar. Vem dos Estados Unidos, vem da China, vai levar 15 dias, vai ficar sem disco. Não dá. Então tem todos esses problemas. Você tem também um outro ambiente, daí já você tem como contratar servidores bare metal. Bare metal é um computador só para você, mas ele não fica na sua casa. Ele fica numa empresa especializada nisso. Então você já não tem mais o trabalho de ficar a questão de segurança de hardware, né? Segurança de software, você tem que logar nele. Só ser já dessas controles, mas a segurança de hardware você já não tem mais. Você não tem que ficar sabendo se tem energia no lugar, se caiu energia, se o gerador subiu, né? Se o disco foi para o BSL, tem que trocar disco, você não se importa. Você paga mensalmente para isso, um servidor bare metal, para a minha aplicação rodar. Tá na internet, tem tanto de acesso, né? E tem banco de dados. Vai rodando. Você tem custos VPS, né? Acho que chama VPS. Então, aí você tem as nuvens, né? Você tem as clouds. Tem cloud mais barata, né? Tem a OCI, que estava falando do professor, né? A Oracle Cloud é barata. Né? O legal é que o custo dela é o mesmo, tanto em São Paulo quanto em Nova York. Então, claro que o cara de Nova York é muito mais interessante que o cara de São Paulo. Tem isso, né? Mas os custos deles são os mesmos. Então, se você implanta um servidor na Argentina ou em São Paulo, vai
utilizando recursos de computação de várias máquinas que estão no mundo, né? Só que você não vê. Mas você precisa só do recurso computacional. Fala servers, porque não tem um servidor exatamente ali, né? Ele é virtual, virtualizado, porque ele usa um pedacinho daqui, um pedacinho dali, um pedacinho dali, né? Ele faz um autônomos extremamente barato, parece que o outro ali é gratuito, né? Até uma quantidade de espaço, mas você pode usar ele, é a hora. E outro, a AWS tem, Azure tem, Google Cloud tem, GCP tem recursos durante um ano para usar ali grátis, e pode brincar ali. E tem essas outras clouds que são mais baratas. Mas tamanho da empresa não importa. Não importa. Vai depender de como você quer. Se você quer gastar com um cara, né? Cada funcionalidade mais cara também. Colocar uma nuvem, se você usar mais serviço, vai aumentar o preço. Isso, vai. Mas vai de arquitetura também. Vai de arquitetura também. Às vezes você consegue desenvolver uma aplicação sem precisar muito recurso. Por exemplo, eu já fiz Functions as a Service, não sei se você já ouviu falar. Functions as a Service é você programar funções. Essas funções são executadas, elas são chamadas, né? Nesse momento ela levanta o processamento, executa, fica 15 minutos aqui e morre. O custo é centavos. Então, quando você precisa fazer um cálculo certo, aí a sua aplicação vai lá e chama a função tal para calcular certo. Manda o request com o CEP, né? Cálculo do CPF. Cálculo do CPF. Manda o CPF, faz o cálculo, vê se o dígito do identificador está certo. A função recebe, daí ela acorda, executa, devolve para você a resposta e morre. Centavos. Às vezes é por 1 milhão de chamadas. Às vezes vai cobrar, não vai cobrar nada, é zero, até 1 milhão de chamadas. Por exemplo, né? Então, eu vou fazer uma função que chama